Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivendo o segundo domingo do Advento, mas aconteceu algo interessante. A festa da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, como está caindo justamente neste domingo, dia 8, ela substitui a liturgia do segundo domingo do Advento. Então, nós celebraremos neste domingo a festividade, a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O Evangelho é Lucas, capítulo 1, de 26 a 38. Né? E o tema que eu escolhi para esta solenidade de Maria é o seguinte: Deus sempre realiza o seu plano. Cabe a nós acolhê-lo e colaborar com ele. Nada é impossível para Deus. É com estas palavras que se conclui o episódio da anunciação do anjo Gabriel a Maria, que vamos ver no Evangelho de hoje. Para que nada seja impossível para Deus, é necessário ouvir a sua palavra, confiar nesta palavra, e então é preciso agir. O Evangelho, ou melhor dizendo, o evangelista encerra o episódio da anunciação com esta certeza, de que nada é impossível para Deus, porque o caminho é verdadeiramente difícil. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, diz que Deus escolheu o que é desprezado, o que é ignóbil no mundo, o que nunca teríamos escolhido para os nossos empreendimentos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 28. Por isso que Deus escolhe justamente Maria. Foi isso que Deus fez. Vamos ler então o primeiro versículo do Evangelho de hoje, versículo 26 do capítulo 1. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Ele começa dizendo: quando Isabel estava no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia. Ora, as coisas já estão se complicando por aqui. Por que justamente na Galileia este anjo do Senhor é enviado? A Galileia era uma região turbulenta que ficava ao norte da Palestina, habitada por arruaceiros, gente rude, gente violenta. E na época de Jesus, dizer Galileu não indicava alguém vindo daquela região, mas sim um indivíduo beligerante, briguento, problemático. Um historiador da época, Flávio Josefo, escreveu, abre aspas, os galileus são briguentos desde tenra idade, fecha aspas. Era a terra dos revolucionários. Recorde-se da famosa revolta de Judas, o Galileu, que se voltou contra os romanos e terminou num banho de sangue. Esta região não tinha nome. Foi o profeta Isaías quem a nominou, com desprezo, aliás, no capítulo 8 do seu livro, como sendo o distrito dos gentios. Nomeia Isaías o distrito dos gentios, isto é, dos pagãos. Está lá no capítulo 8, versículo 23 de Isaías. Distrito em hebraico é Gelil, Gelil. Daí o termo Galileia, quer dizer, um distrito, um lugarzinho lá no norte do país. E há uma aldeia chamada Nazaré. As coisas também não vão bem aqui. Quem conhece esse lugar? Nazaré nunca foi mencionada em nenhum lugar da Bíblia. Não só é uma aldeia desconhecida, mas também tem má reputação. Há um dos discípulos, Natanael, que recebe um lindo elogio de Jesus. Abre aspas. Aqui está verdadeiramente um israelita em quem não há falsidade. Fecha aspas. Ora, Natanael, esse que recebeu o elogio de Jesus, comentou um pouco antes desse elogio, dizendo assim, abre aspas, pode vir alguma coisa de bom de Nazaré? Fecha aspas. Está lá em João capítulo 1, versículos 46 e 47. Ora, foi o covil dos revolucionários, dos terroristas da época, dos zelotas, daqueles que zelosamente se voltaram contra os romanos. Essa era a Galileia, esse era o mundo no qual Jesus é anunciado a Maria. Prossigamos. Lucas capítulo 1, versículo 27. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria.
Então vemos que o caminho é todo difícil. E há ainda mais uma surpresa. A quem se destina a mensagem de Gabriel? A uma moça chamada Maria, Miriam em hebraico. Mas por que justamente este nome, Miriam, Maria? Maria é um nome que aparece apenas uma vez na Bíblia. E depois não aparece novamente. Porque evoca a maldição de Deus. Isso mesmo, maldição de Deus. Era um nome que trazia azar. Quem era essa Maria? No Antigo Testamento, ela era a irmã de Moisés, uma mulher ambiciosa e intrigante, que, aproveitando o declínio da popularidade do irmão, que se casara com uma etíope, tentou ocupar o seu lugar. Isso mesmo. Essa foi Maria, irmã de Moisés. Bem, Deus a puniu com o castigo mais terrível, que foi o da lepra. Vocês podem conferir essa história toda em Números, capítulo 12. Achamos difícil compreender a indicação que o evangelista nos dá. Abre aspas. A uma virgem prometida em casamento. Ora, o que significa isso, prometida em casamento? Porque os usos conjugais do tempo de Jesus são muito diferentes e distantes dos nossos. O matrimônio ocorria em duas fases, prestem atenção. O matrimônio, naquela época, ocorria em duas fases. Uma primeira fase, denominada de promessa de casamento, quando a mulher tinha 12 anos e o homem por volta de 18. E depois de um ano, a segunda fase do casamento, denominada núpcias. Isso mesmo. As mulheres se casavam novinhas, com 13, 14, 15 anos. Então aqui temos essa moça que estava na primeira fase do matrimônio, a promessa, quando ainda não era possível os cônjuges viverem juntos e se relacionarem. Outro detalhe nada desprezível. Deus jamais havia dirigido a sua palavra a uma mulher. Pois a própria Bíblia diz, abre aspas, da mulher veio o princípio do pecado e é por causa dela que todos morremos. Uma frase bem machista de Eclesiástico, capítulo 25, versículo 33. Prossigamos. Leremos agora o versículo 28 do capítulo 1 de Lucas. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Cheia de graça. O que não é uma observação que o anjo faz das virtudes de Maria. Mas, no fundo, o anjo está dizendo, repleta pela graça. Deus não se deixa atrair pelos méritos de Maria, mas enche-a do seu amor. E prossegue o anjo dizendo, o Senhor está contigo. Isso é a expressão com a qual Deus confirmou a sua presença àqueles que chamou para realizar as suas ações. Como o caso de Gedeão, que está lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12, por exemplo. Prosseguimos. Lucas 29 a 31. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Então é Deus quem enche Maria de seu amor. Conceberás um filho, e aqui começam as inovações que amadurecerão ao longo da vida de Jesus e do seu ensinamento. Segue dizendo, darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Isso é uma coisa inédita. A mulher não podia, naquela época, dar um nome ao filho que vai nascer. E, ainda mais, o nome do filho geralmente era igual ao do pai. E aqui é a mulher que é chamada a romper com a tradição, a romper com o passado e abrir-se ao novo. É ela quem deve dar o nome ao filho e não deve chamá-lo pelo nome de seu marido, José, como manda a tradição, mas deve chamá-lo por este nome de Jesus. Vejam só vocês. Pois bem, prossigamos agora lendo os versículos de 32 a 33. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre entre os descendentes de Jacó,
e o seu reino não terá fim. Bom, o anjo não diz que essa criança herdará o trono de Davi, mas destaca que se trata de uma ação nova. Esta é a promessa que o anjo faz a Maria. Pois bem, Maria não fica consternada com a notícia, mas apenas pergunta os métodos. Leamos o versículo seguinte, o 34. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? Justamente porque não havia passado para a segunda fase do matrimônio, as núpcias, quando começava a coabitação. Então Maria, de fato, não tinha coabitado, não tinha tido relações com José. Versículo 35 do capítulo 1 de Lucas. O anjo respondeu: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O evangelista enquadra a existência de Maria entre as duas descidas do Espírito Santo. Na Anunciação, Maria que recebe o Espírito, e no cenáculo com Pentecostes. Essas palavras do anjo são modos de fazer entender que quem vai nascer será o Messias, o enviado de Deus, o libertador do povo. Assim, o Espírito Santo desce sobre Maria do mesmo modo como no momento da criação. Afinal, o que nasce de Maria é algo completamente novo. Por que o anjo exclui José de tudo isso? Porque o pai transmitia ao filho não somente a vida biológica, mas naquela época também a tradição religiosa e moral. Bem, Jesus não seguirá os pais de Israel, mas Jesus seguirá o Pai, que é Deus. Prossigamos. Capítulo 1, versículos de 36 a 37. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Veja bem. Nada é impossível para Deus. Estas são as mesmas palavras que Deus havia dito a Sara, esposa de Abraão, em Gênesis 18, 14, que também era idosa, juntamente com Abraão, que não acreditava na possibilidade de poder trazer um filho ao mundo. O anjo confirma essa mesma expressão para Maria. Assim como disse a Sara, o anjo confirma que nada é impossível para Deus a Maria. A ação de Deus com a sua força criadora não tem limites. Mas, como recordamos no início, necessita que o homem esteja à escuta, que confie nesta palavra e depois dê a sua colaboração. Finalmente chegamos ao último versículo do Evangelho deste domingo. Solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Serva do Senhor era um dos títulos que o povo de Israel tinha, servo do Senhor. Por isso, Maria, para o evangelista, identifica todo o povo, personifica todo o seu povo. Maria confia e confia plenamente no Deus dos seus pais. Agora, aguarda a tarefa mais difícil: acolher e aceitar o Deus do seu Filho, Jesus. Pois bem, depois dessa belíssima meditação que nos propõe Frei Alberto Maggi, faço eu, Padre Telmo, as minhas considerações pessoais. E cito uma epístola, uma carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, que diz: meus filhos, por vós sinto de novo as dores do parto, até Cristo ser formado em vós. Que diferença constatamos entre a acolhida da anunciação do nascimento de Jesus e aquela da anunciação do nascimento de João, o Batista. Entre a incredulidade de Zacarias, pai de João, e a fé e confiança de Maria, mãe de Jesus, há uma diferença imensa. No entanto, a fé não brota das provas, das confirmações, da realidade segura. A fé brota do incerto, do caótico, do impossível. Maria é um exemplo vivo disso.
pois sua fé está na palavra de Deus, que é tudo para ela. Por isso ela exprime: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Mas qual é a palavra a qual Maria consente? O mensageiro de Deus, que na Bíblia é sempre o próprio Deus, é o portador dessas preciosas palavras ditas a Maria. Vejamos o sentido de algumas delas, as mais enfáticas. Alegra-te, cheia de graça. Deus se manifesta para trazer alegria genuína aos seres humanos. Será que as nossas comunidades hoje experimentam essa alegria que é trazida pela boa nova de Jesus? Ou estamos por demais contagiados pelo pessimismo, pelo derrotismo, pela falta de esperança? Recuperar a alegria do Evangelho e a paz que Jesus nos deixou de herança são atitudes urgentes nos tempos de hoje. Somente assim as nossas comunidades se converterão em espaços de amizade, fraternidade, entreajuda e comunhão. Segunda palavra que o anjo diz: o Senhor está contigo. Ora, é fundamental não apenas dizer que Deus está conosco, mas sentir concretamente essa presença na vida da igreja e de cada um de nós. Afinal, Jesus nos garantiu, abre aspas, não vos deixarei órfãos, venho a vós, como está em João capítulo 14, versículo 18. Jesus é sempre o nosso, Jesus é sempre o nosso bom pastor. Está nos buscando em continuidade. Com Ele tudo é possível. É nisso que precisamos crer. Do contrário, seremos um grupo sem expressão neste mundo. Uma terceira expressão que o anjo diz a Maria: não tenhas medo, Maria. Ora, vivemos em tempos de medo. Medo do futuro, medo de certos avanços tecnológicos, medo das mudanças climáticas, medo da falta de trabalho, medo de epidemias mortais, medo de uma grande e definitiva guerra mundial, medo de tudo e de todos. O medo, porém, nos prejudica muitíssimo. De um lado, nos paralisa, nos impede de ser criativos e darmos respostas novas ao novo que aí está, ou seja, de termos esperança. De outro lado, o medo nos faz querer conservar um passado que não volta mais. As vítimas dessas duas atitudes são o realismo e o bom senso do Evangelho. Quarta frase que o anjo diz a Maria: conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ora, Jesus foi definido por João como no princípio era a palavra, tudo foi feito por meio dela, nela havia vida e a vida era a luz dos homens, como diz João capítulo 1, versículos de 1 a 4. Maria deu à luz a luz. Vou repetir, Maria deu à luz a luz. Esse não é um jogo de palavras, mas a verdade. A missão de Maria passa a ser a nossa também. Isso é, dar luz em meio às trevas deste mundo. O cristão não está no mundo para julgá-lo, para fugir dele, para negá-lo, mas para trazer-lhe esperança. Nossa maior missão é ajudar os seres humanos de hoje a descobrir e se encontrar com Jesus. Todo o resto é secundário. Pois bem, concluindo a nossa reflexão sobre o Santo Evangelho, dessa solenidade da Imaculada Conceição, vamos agora fazer juntos esta oração. Senhor Jesus, a Tua palavra apresenta-nos o mistério antigo e sempre novo do Teu amor que se encarna, do Teu dom que não pede reciprocidade, do Teu serviço que se sacrifica na cruz. Tu conheces a nossa fragilidade, a incapacidade de seguir a mensagem da Tua palavra. Concede-nos a disponibilidade de Maria, para que a sua história de graça se realize também através dos gestos humildes, simples e altruístas da nossa colaboração. Faz, Senhor, que estes dias de espera sejam marcados pelo fervor da oração, pelo silêncio das paixões, pela conversão do coração, pelo desejo de contemplação, para que na noite santa possamos proclamar a Tua glória nos céus e construir a paz para os homens na terra. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, que todos tenham um maravilhoso e proveitoso final de semana. Conto com a sua presença aqui
na próxima ocasião.